Oi, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna e eu trabalho na produção de action figures. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que é a colorimetria e como que a gente pode usar ela na nossa mistura de tintas. Antes de tudo, o que é a colorimetria? A colorimetria nada mais é do que um estudo de como que as cores se comportam entre si. Quando a gente está no fundamental, a gente aprende um pouquinho sobre cores primárias, cores secundárias e a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, certo? A gente entende que as cores primárias, elas são cores que a gente não consegue fazer misturando outras tintas. Então, assim, falando de modo por alto, o que a gente aprende é que as nossas cores primárias são vermelho, azul e amarelo. A partir das nossas cores primárias, a gente consegue fazer nossas cores secundárias, né? Que são cores que a gente faz utilizando duas cores primárias. Então, para a gente fazer um verde, por exemplo, o verde é uma cor secundária, a gente usa o amarelo e o azul. E também temos as nossas cores terciárias, que são cores que a gente usa a partir de uma cor primária e uma cor terciária. Então, se a gente misturar, por exemplo, o amarelo, que é uma cor primária, com o laranja, que é uma cor secundária, a gente consegue aí um amarelo alaranjado. E agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as principais combinações das cores, tá? Eu tô aqui com o meu círculo cromático, como vocês podem ver. E nós temos a combinação de cores complementares. E o que são? São cores que elas estão opostas no círculo cromático. Então, por exemplo, o vermelho tem como cor complementar o verde, porque elas são cores que estão opostas no círculo cromático. Ok? Nós temos também as cores análogas, que são as cores que estão próximas uma das outras. Então, a cor análoga do vermelho é o laranja e o rosa, né? E nós temos as cores triádicas, que são as cores que elas formam um triângulo no círculo cromático. Então, a combinação de cor triádica aqui do vermelho é o nosso amarelo e o nosso azul. A gente tem aí a nossa combinação monocromática, que é basicamente quando a gente escolhe uma cor em específico e faz vários tons dela para poder fazer uma pintura. Então, por exemplo, eu escolhi a cor azul e eu vou fazer a pintura usando vários tons de azul. Sem ser a pintura monocromática também, a gente tem a pintura multicromática, que é quando a gente usa várias cores para poder pintar o nosso quadro. E aí vocês me perguntam, né, Bruna, como que a cor branca e a cor preta vai entrar no círculo cromático? E basicamente, gente, ela não vai entrar no círculo cromático, tá? Elas são consideradas cores neutras, tá? E elas vão ajudar a gente a agregar valor e saturação, né, na nossa tinta. A gente consegue fazer aí um joguinho de luz e sombra usando tanto o preto quanto o branco, né? Já que o branco é a presença de luz e o preto é a ausência de luz. Beleza? E agora, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as principais tintas que você tem que ter. E a partir delas aí você consegue fazer todas as outras cores, tá? Obviamente, o branco e o preto, né? E a gente vai estar usando as nossas cores primárias também, que é o azul, tá? O vermelho, que eu recomendo que vocês peguem o vermelho fogo. E o nosso amarelo de cádmio, tá, gente? Tem que ser o amarelo de cádmio, não confunda com o amarelo ouro. Porque, por exemplo, aqui eu tenho o amarelo ouro. A gente não consegue fazer o amarelo de cádmio usando, né, o amarelo ouro, mas a gente consegue fazer o amarelo ouro usando o amarelo de cádmio. Como vocês podem ver, o amarelo de cádmio ele é um pouquinho mais escuro do que o amarelo ouro. Nós temos também, gente, um outro padrão de cor, que é o padrão CMYK, né? Que é o padrão que é usado na impressão gráfica, né, nos computadores e tudo mais. E nesse padrão de cores, eles têm como cores principais, na verdade, o ciano, o magenta e o amarelo, ok? E é muito importante também que você tenha essas cores, né? Eu acho que realmente existem cores que a gente não consegue fazer sem usar o magenta e sem usar o ciano, né? E eu vou mostrar também na prática pra vocês, né? Então, tenha sempre um ciano, que na Acrylex ela vai vir como turquesa, e o magenta, que na Acrylex vai vir como fúcsia, tá? É muito importante que vocês tenham essas duas cores também. Certo, gente, eu coloquei aqui todas as cores, tá bom? Pra gente poder começar a fazer nossas misturas, tá? Então, aqui, ó, vou pegar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho, que vai dar o nosso laranjinha, certo?
Ok, limpando o pincel. Mesma coisa se pegar o nosso amarelo, pegar um pouquinho mais do nosso amarelo, com uma pitadinha de azul, vai dar o nosso verde. Beleza? Sempre bom você ir limpando o pincel antes também, tá? Antes de fazer qualquer mistura. E agora, gente, vou fazer uma mistura que muitas das vezes não dá certo com muitas pessoas e muitas pessoas ficam se perguntando o que aconteceu para ter dado errado. Que na teoria, né, o vermelho com o azul, ele dá roxo, certo? Porém, muitas das vezes, se você misturar, você vai ver que ele vai ficar, ó, essa cor aqui meio estranha, ele fica meio marrom, meio... Sabe, a gente não consegue identificar direito que cor que ele fica. Ele fica com fundo roxo, mas ele fica meio amarronzado. E é por isso que é importante a gente ter o nosso magenta. Por quê? Vamos pegar aqui um pouquinho do nosso azul e um pouquinho do magenta. Peguei pouco magenta, calma. Prontinho, temos o nosso roxinho. Ó. Agora sim, ficou roxo, ficou meio azul, né? Eu botei muito azul conforme você... Dependendo do tom, você pode ir adicionando mais, né? Mais azul ou mais rosa, magenta, né, no caso. Ó. Agora sim ficou um roxinho, tá vendo? E é por isso que é importante você ter, né, o magenta. Porque em alguns certos tipos de cores, a gente não vai conseguir fazer só com o azul e o vermelho, entende? Tipo, o roxo, a gente não consegue fazer com azul e vermelho direito, sabe? Vai ficando assim, e a gente pode ir, ó, adicionando um pouquinho de preto, se a gente quiser dar uma escurecida um pouquinho na cor, tá vendo? Diferente de se eu puxar, colocar um pouquinho de branco, tá vendo? O branco, ele vai dar uma clareada, ele vai trazer mais luz, enquanto o preto, ele vai deixando mais escuro, né? Ele vai mexendo na saturação. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como que a gente faz o tom de pele, tá? Pra gente fazer tom de pele, a gente vai usar amarelo, vermelho, azul e branco. São as 4 cores que a gente precisa usar, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pegando aqui, ó, um pouquinho de amarelo. Pegar também um pouquinho de vermelho, tá? Vou misturando pra ficar um laranjinha, pegar um pouquinho mais de amarelo, que eu achei que eu peguei muito vermelho. Vou transformar isso aqui num laranjinha, tá? Primeiro, eu vou começar a fazer um tom de pele claro, tá? Fazer um tomzinho de pele claro. E aí, aqui, ó, eu vou adicionando o branco, tá? E aí, você vai mudando também o seu subtom, tá? Conforme você queira. Se você quer que a pele tenha um subtom mais amarelado, você vai adicionando mais amarelo. Se você quer que o tom de pele tenha um subtom mais rosado, a gente vai adicionando mais vermelho. E aí, ó, a gente vai fazendo toda essa mistura até a gente chegar mais ou menos num subtom de pele, né? Num tom de pele com um subtom que a gente queira, tá? Aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar um papel melhorzinho. Ó, aqui, por exemplo, a gente fez um tomzinho bege bem amarelado. E aí, se a gente quiser um tomzinho mais rosadinho, a gente vem adicionando vermelho. Vai adicionando aos pouquinhos, tá? Não vai fazendo muito assim na pressa, não. É uma coisa que você tem que ter calma mesmo, tá? E aí, você vai fazendo as misturas bem na calma mesmo, tá? Se você quiser um subtom, quiser um tom de pele mais claro, você vai adicionando
um pouco mais de branco até você ir conseguindo chegar nas cores, tá vendo? Você vai fazendo aí suas alterações de acordo com o que você quer, de acordo com o tom de pele mesmo que você quer chegar. Tá, eu vou adicionar mais branco pra fazer um tom de pele assim, bem clarinho, com fundinho bem rosado. Ó, pegar aqui, ó. Ó como é que já fica, entendeu? Em comparação com os outros aqui de cima, tá vendo? É bom você sempre ir testando pra ver como que vai ficar aqui, tá? E pra tom de pele retinto. Tom de pele retinta. Pro tom de pele retinta, a gente vai evitar usar um pouquinho do branco, tá? Então, a gente vem colocando um pouquinho de amarelo, pouquinho de vermelho. Eu sempre coloco muito vermelho, gente. Pouquinho de vermelho. E agora a gente vai vir adicionando azul aos poucos, tá? Tem que ir vindo aos poucos mesmo, tá, gente? Coloca um pouquinho, mistura, vê como é que tá. Se o fundo aqui, ó, ficou um fundo um amarelado que eu não gostei tanto, aí vou botar aqui, ó, um pouquinho mais de vermelho, vou misturando, vou misturando, vou misturando. Não ficou num tom que eu quero, venho, coloco um pouquinho de azul, ó, coloquei mais um pouquinho de azul, entendeu? Quanto mais retinta for a pele, mais azul a gente usa, tá? Vou passar aqui pra gente ver, ó, ficou... Ah, eu quero deixar esse tom aqui um pouquinho mais claro, entendeu? Não é uma pele tão retinta assim, é uma pele um pouco mais moreninha. Então, você pode ir aqui adicionando o branquinho aos poucos, sabe? Fazer mais um tomzinho de caramelo, porque tem umas peles que tem um tomzinho um pouquinho mais de estilo caramelo mesmo, mais bronzeadinha, sabe? E aí, você vai fazendo essas misturas mesmo, sabe? Vai adicionando amarelo, vai adicionando branco. São sempre essas cores, tá? Que a gente vai adicionando pra poder fazer os nossos tons de pele, tá? Sempre amarelo, vermelho, azul e branco. Por que que a gente, quando vai fazer uma pele retinta, a gente não pode usar o preto? E eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês, ó. Eu vou pegar o amarelo, vou pegar um pouquinho do vermelho, vou misturar aqui o amarelo com o vermelho, pegar um pouquinho mais de amarelo. Vou pegar aqui, vou vir pegando o preto, tá? Vou colocando até aos pouquinhos também, ó. O ideal não é ir usando a cor preta, porque, como, querendo ou não, são misturas que a gente vai usar branco, tom de pele, geralmente a gente vai usar branco sim, tá? A gente sempre vai usar branco. E conforme a gente vai colocando a cor preta, se você parar pra perceber, ó, você vai ver que ele vai ficar com um fundo um pouco acinzentado. E não é isso que a gente quer, ó. Coloquei preto aqui, ó. O fundo dele fica muito acinzentado. Não é uma coisa que a gente quer. Pra não acabar ficando com esse subtom muito acinzentado. Não é exatamente o que a gente quer, tá? Então, pra tom de pele, a gente evita um pouco usar a cor preta e usa sempre a cor azul pra fazer peles mais retintas. E basicamente é isso, gente. Uma dica que eu dou pra vocês é vocês sempre irem misturando aos pouquinhos, sabe? Coloca um pouquinho de tinta, vai misturando com calma, porque como vocês podem ver no exemplo do vermelho, eu coloquei um pouquinho à toa de vermelho e parecia que eu tinha colocado um mundo de vermelho. Outra dica também que eu dou pra vocês é que vocês usem as cores complementares pra ajudar a neutralizar a cor que vocês quiserem. Se vocês acharam que uma cor ficou muito saturada, use a cor complementar dela para tentar desaturar essa cor, né? Evita usar sempre o preto para poder escurecer uma cor, porque às vezes o preto ele acaba matando a cor, sabe? Ele deixa muito acinzentado. E é muito legal que a gente saiba usar, sabe, as cores complementares para fazer essa dessaturação, porque faz com que a pintura fique um pouco mais realista. Pinturas realistas, elas são menos saturadas, sabe? Então, basicamente, gente, a colorimetria não é como uma receita de bolo que a gente vai seguindo passo a passo. É mais sobre a gente entender uma cor e como que a gente pode mesclar essa cor com outras cores também.
Então, recomendo que vocês treinem bastante, sabe? Façam bastante mistura. Recomendo que vocês tenham um guiazinho assim com um círculo cromático, tá? Eu vou deixar o meu no link da descrição, tá bom? Pra vocês poderem imprimir e deixar um lugar fácil onde vocês possam ver também, tá bom? E se vocês gostaram do meu vídeo, eu vou pedir pra vocês deixarem um like e comentar também, pra caso se vocês tiverem alguma dúvida. E é isso, gente. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também. E foi esse o vídeo de hoje, tá bom? Tchau!